Nessa próxima parte, a gente vai ver as funções de primeiro grau e algumas especificidades. Eu já tinha mostrado para vocês uma função de primeiro grau, quando eu estava explicando funções da forma numérica. Temos aqui f de x igual a x mais 2. É uma função de primeiro grau. O x não está elevado a nada, ele está como se ele tivesse elevado a 1. X elevado a 1 é igual a x. Por isso que é função de primeiro grau. Você pode descrever elas de forma genérica como f de x, ou y, igual a vezes x mais b. A e b são números especiais, eles não são incógnitas, eles são como se fossem os números que tivessem aqui. O a ele é o que a gente chama de coeficiente angular. Lembra, coeficiente de a angular. O que ele faz? Basicamente, se você pode enxergar uma função de primeiro grau no plano cartesiano, aquele plano que tem uma setinha, tem o plano do x, que é o plano das abscissas, e o plano do y, que é o plano das ordenadas, o plano cartesiano. Nesse plano, uma função de primeiro grau, ela é uma reta, sempre. Sempre é uma reta. Pode ser para baixo, para cima, para o lado, para a esquerda. O que o coeficiente angular, ou o a, faz, dita, é justamente o quanto ela está inclinada. Se você pegar um a que seja positivo, um a maior do que zero, essa reta vai estar apontando para cima, como se ela estivesse subindo, como se fosse uma escada. Quanto maior o a, mais essa reta se inclina para cima, mais essa escada sobe. E quanto mais você diminui o valor de a, mais ela desce. A partir do momento que a fica negativo, a menor do que zero, ela já desce para baixo, já vira uma escada para baixo mesmo, uma rampa. E essa é a importância do coeficiente angular. O b é o que a gente chama de coeficiente linear. Coeficiente linear. Porque o que o b faz é justamente ele que fala aonde que a função vai estar. Se ela vai estar aqui, se ela vai estar aqui, se ela vai estar aqui. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Se você tiver que f de x, a função f de x igual a x, ou y igual a x, você vai ter a seguinte função. Você vai ter uma função subindo. Você vai ter uma função assim. Mas, se você colocar f de x igual a x mais 1, ela vai subir um coisinho. Ela vai subir um coisinho. Então ela vai ficar um coisinho para cima. E o mesmo se você se você subtrair em vez de somar, em vez de subir, ela vai descer. Então o coeficiente linear é como se ele que falasse aonde que a função está, dentro de uma... como se fosse o andar da função. Se for mais 1, mais 2, mais 3, vai subindo. Se for menos 1, menos 2, menos 3, vai descendo. E essa é a importância do coeficiente linear dessa função. Sabendo dessas generalidades, vamos pegar aquela função que eu tinha colocado desde o começo dessa aula, que é f de x igual a x mais 2, ou y igual a x mais 2. E o que eu quero mostrar para vocês é como fazer um gráfico dessa função. Então, você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu faço agora? No plano cartesiano, você vai ter vários números, certo? Você vai ter 1, 2, 3, e esses números vão estar espaçados de forma igual. E aqui, para o outro lado, vai ter menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Está um pouco pequenininho, mas você vai ter que confiar em mim. Da direita, você tem como se fosse uma encruzadilha. Da direita dessa encruzadilha, no plano das abscissas, no plano do x, que está deitado nas abscissas, quanto mais para a direita, maior. Quanto mais para a esquerda, menor. A partir de um ponto, ele fica negativo.
no meio é 0. E o mesmo vale no plano das ordenadas, no plano disso daqui. Quanto mais para cima, maior o número. E a gente começa com 1, 2, 3 e assim por diante. Quanto mais para baixo, menor. Então a gente vai ter menos 1, menos 2, menos 3. E assim por diante. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem colocar essa função dentro do plano cartesiano. E uma forma melhor de fazer isso é fazer o que eu chamo de tabelinha. Você vai construir uma tabelinha onde aqui no lado direito vai ser x e no lado esquerdo vai ser y. Não importa, pode ser o que você quiser. Pode ser ordenar da forma como você quiser. Aqui o que a gente vai dar é todos os valores possíveis do conjunto do x e o que vai dar no conjunto do y. Então, por exemplo, se eu chamar x de 0 e você substituir o 0 aqui, f de 0 igual a 0 mais 2. Então, f de 0 igual a 2. Então, se x for 0, y vai ser 2. Isso foi uma amostra. Agora a gente vai para a próxima amostra. Vamos chamar x de 1. Se x for 1, 1 mais 2, f de 1 igual a 1 mais 2, f de 1 vai ser igual a 3, ou y vai ser igual a 3. E a gente já descobriu dois pontos do plano cartesiano. Você tem um ponto que é 0 e 2, ou seja, 0 na escala do x e 2 na escala do y, 0 no plano das abscissas e 2 no plano das ordenadas. Você já tem um ponto. Para cada ponto você precisa de dois números, um valor de x e um valor de y. A gente também tem o ponto que está no 1 do x e no 3 do y. E a gente vai construir esse gráfico justamente dessa forma. O primeiro ponto, posso chamar de A, posso chamar de o que eu quiser. X está no 0 e y está no 2. Então o primeiro ponto é justamente aqui, 0, 2. Eu posso chamar de A. E o segundo ponto vai estar no x igual a 1 e y igual a 3. Então a gente vai pegar onde está o x igual a 1 e traçar até onde está o y igual a 3. Como se fosse um traçadinho. Vou apagar aqui o A. Deixar em outro lugar aqui. E nesse traçadinho vamos ter o ponto B. Temos dois pontos. E agora a gente sabe, se a gente pegasse uma régua, infelizmente eu não tenho uma régua para o tamanho dessa lousa, mas se a gente pegasse uma régua, a gente poderia traçar uma reta que passa entre esses dois pontos e você teria a função f de x igual a x mais 2. Que é mais ou menos essa daqui. E a gente tem essa função, f de x ou y igual a x mais 2. Voilà, temos aí a representação gráfica de uma função numérica. Algumas coisas importantes. Você tem como saber também aonde que essa função toca no eixo y e onde que essa função toca no eixo x. Eixo das ordenadas ou eixo das abscissas ou das abscissas. Você sabe, se você colocar justamente x igual a 0, se você colocar o x igual a 0 nessa representação, você vai achar aonde que essa reta toca no eixo y. Por quê? Se você colocou x igual a 0, que a gente colocou aqui, você vai estar justamente no início, na origem do plano cartesiano. E sabendo que essa origem é x igual a 0, você substituiu, que a gente já substituiu o x por 0, você vai ter que y igual a 2. Então essa reta toca o eixo y justamente no ponto 2 do eixo y, 2 para cima. E é justamente aquele negócio que eu tinha falado do coeficiente linear também, porque f de x igual a x mais 2. Você tem que f de x é uma reta que fica justamente no meio, que corta ao meio.
Se você soma com 2, se o coeficiente linear é 2, você subiu 2 para cima. Também por isso que ele toca justamente no número 2 do eixo Y. E se você quiser saber aonde que ela toca no eixo X, ou no eixo das abscissas, aqui deitado, você só, em vez de colocar X como 0, você vai colocar Y como 0. Então, se eu colocar Y como 0, você vai ter que, se Y igual a 0, e 0 igual a X mais 2. Se você passar o X para o outro lado, vai ficar X igual a menos 2. Só fazer aqui então. 0 igual a X mais 2. X igual a menos 2. Então você sabe que essa reta vai tocar o eixo das abscissas no ponto 2. Nesse caso, esse gráfico é um esboço, eu não tenho uma régua do tamanho dessa lousa para explicar. Mas se você pode tentar fazer aí na sua casa, que vai dar certinho essa função. Vai ter que tocar no eixo X justamente no ponto menos 2. No ponto menos 2 do eixo X. Ou no que a gente chamaria de no ponto menos 2 do eixo X e 0 do eixo Y. Porque quando você está no 0 do eixo Y, é justamente você está tocando o eixo X. O 0. Eu espero que tenha ficado claro o máximo possível como construir o gráfico de uma função com essa tabelinha mágica. É mais na tentativa e erro mesmo. Você vai colocando um número e outro e vai indicando cada ponto no plano cartesiano. E além disso também a importância dos coeficientes, do coeficiente angular, que determina o ângulo, e do coeficiente linear, que determina a altura dessa função. Toda função de primeiro grau é uma reta, isso é importante também. E eu acho que por hoje é só. Também vocês aprenderam a parte do aonde que toca no eixo X e aonde que toca no eixo Y, é importante. É só igualar a 0. Então se você quer saber aonde que toca no eixo Y, no eixo X, se você quer saber onde toca no eixo X, você vai igualar o Y a 0. Parece um pouco confuso, é meio contraintuitivo, mas é só você pensar na função. Se você quiser saber aonde que toca do eixo X, você iguala a Y a 0, porque você vai estar empurrando a função para baixo, vai estar descobrindo aonde que é aqui, aonde que qual ponto de X é que Y é igual a 0, e vice-versa também. Se você quiser saber aonde que toca no eixo Y, você iguala X a 0, porque é como se você estivesse colocando o ponto X justamente aqui no meio. Você vai achar aonde que toca no eixo Y. E espero que tenha ficado claro o máximo possível. É uma das matérias mais importantes que tem de vestibular. Vou dar a continuação dessa na próxima aula também. Mas antes disso, eu vou dar alguns exercícios aqui. Eu acabei de acabar a teoria e eu vou dar alguns exercícios para também poder fixar um pouco essa matéria. Talvez esteja um pouco abstrato ainda, um pouco difícil de entender, mas fazendo alguns exercícios vocês vão começar a entender mais. E é muito importante fazerem exercícios também. Eu vou passar também alguns exercícios numa lista bem pequenininha, para vocês poderem fazer em gabarito e tudo, e para vocês poderem compreender mais essa matéria que é funções. É difícil, é complicado, mas é importante também. Então, por enquanto, é só isso.